Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Primeiro C. Já coloquem para mim o nome de vocês aqui no bate-papo e a turma, tá? É isso. Pessoal, quem não fez as minhas atividades que eu enviei semana passada, tem só até sexta-feira dessa semana para enviar, tá? Tanto o formulário do Google, quanto aquela que é para passar para o caderno. Então, quem enviou por e-mail tá ok, já olhei lá. Quem não enviou por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, dá um jeito de enviar. Hoje eu não olhei, mas até ontem, o horário que eu olhei, só 8 pessoas tinham feito o meu formulário. Então, não deixem de responder, viu? Tem alguém aí me ouvindo? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo tá caladinho? Eu quero perguntar, Pode perguntar, Raquel. tem quantas atividades? Duas. De matemática minha, duas. Não matemática básica, Uhum. tá? Geometria separado de matemática, assim, a matéria? Geometria é um conteúdo à parte da matemática, tá? Mas geometria eu ainda não passei nenhuma atividade para vocês, não, tá bom? Ainda vou passar, tá? Inclusive hoje a gente tem aula de geometria. A última aula nossa hoje é de geometria, tá? Tá Mais bom. alguma pergunta? Vocês têm, Raquel, vocês têm matemática básica com a Lucilene, né? E Uhum. matemática e geometria comigo, professora Larissa, tá? É porque eu não participei das outras aulas da senhora. Ah, não? É a primeira aula agora? É, Ah, então dá uma olhadinha. Ixi. A minha acho que também. É? Vocês começaram agora? Ou não estava era conseguindo acessar o Zoom para assistir às aulas? no dia que eu ia acessar a sua aula, você estava dando aula para outra turma, aí eu não consegui entrar quando estava na turma. Você entrou na aula errada, né? Aham. E aí eu Entendi. perguntei para a coordenadora, só que ela não me respondeu se ia ter aula ou não, aí eu não entendi direito. Ah, tá. Não, então olha só. Geralmente todas as minhas aulas eu dou, tá? Eu sou a professora Larissa, eu trabalho com vocês matemática e geometria. Em matemática básica, como eu disse, vocês têm com a professora Lucilene. Então, eu passei para vocês um questionário, um formulário do Google. Eu vou reenviar no grupo novamente para vocês que chegaram agora tá fazendo, tá? E uma atividade que vocês podem abrir mesmo no celular. Se o celular de vocês tiver o Word, não sei. Ah, professor, meu celular não tem o Word, aí não tem como abrir as listas. O que vocês podem estar fazendo? Vocês têm computador em casa? Tenho. Tem? Então você vai lá no Google, coloca assim, WhatsApp Web. Vocês já acessaram o WhatsApp Web pelo computador? Não. Não? Então você vai lá no Google, coloca assim, WhatsApp Web. Ele vai abrir uma página. Quando abrir a página, o primeiro link que abrir, você clica. Ele vai conectar o WhatsApp com o seu celular. Aí ele vai abrir um QR Code que você vai fazer. Aí você vai lá no. Pega o seu celular, vai lá na. Abre o WhatsApp, vai lá naqueles três pontinhos lá que vem configuração, tem um tanto de coisa. Aí vai estar nele já linkado o WhatsApp Web. Aí você clica no WhatsApp Web e coloca o celular de frente a esse QR Code na tela do seu computador. Aí ele vai fazer a leitura desse QR Code e conectar o WhatsApp Web do seu celular no computador, tá? Aí o que vocês podem estar fazendo? Podem estar abrindo essas atividades que a gente manda no grupo do WhatsApp no próprio computador.
e tá fazendo, passando para o caderno. Aí os meus que eu estou recebendo as atividades por e-mail, e quem tem dificuldade de enviar por e-mail, pode estar me enviando a foto da atividade pelo WhatsApp. Mas é como eu sempre digo, nunca esqueça de colocar o seu nome e a sua turma, tá bom? Ok. Tá? Façam assim que dá certo. E quem não colocou o nome. Aí outra coisa, eu sempre peço para colocar o nome para mim aqui no bate-papo, ó, o nome e a turma, porque fica gravada a sua presença e participação na aula, e a sua presença e participação é computada como chamada e nota de participação da aula também, tá? Então não deixem de assistir e todas as vezes que começar as nossas aulas, coloca para mim aqui. Quando tiver o CIAP estiver funcionando, que é o sistema que a gente utiliza, lá tem os nomes de vocês, aí eu já coloco automaticamente, eu já faço a chamada na aula, tá? Mas enquanto não está funcionando, aí vamos fazer assim. Fiz um compartilhamento de tela com vocês aqui do meu conteúdo. Nós estamos estudando função, tá? Os meninos que estão começando hoje, a gente estudou conjuntos numéricos e agora a gente está estudando função. Outra coisa, se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Não tem problema de ficar explicando e esclarecer para vocês. Eu não gosto é que fique com dúvida depois, tá? Então vamos lá. Já abriu para vocês? Carregou a minha tela aí para vocês? Sim. Sim? Sim. Desse jeito tá bom de ver, visualizar, porque se eu precisar voltar algum slide, para mim assim fica melhor. Mas e para vocês aí, fica bom de ver assim? Fica. Fica, então vou deixar assim, tá? Então a gente está aprendendo função, né? Vocês podem ver que eu peguei um material que volta o conceito de função lá do ano passado, que isso aqui é um nivelamento que vocês vão ter agora, né? De conteúdo que vocês viram ano passado, tá? Então, ó, função é uma relação binária, né? Nós temos aí dois conjuntos, A e B. Os dois conjuntos, eles não podem ser vazios, tá bom? A função é uma relação binária em que cada elemento x do conjunto A corresponde a um único elemento y do conjunto B. Então, a gente lê assim, ó, tipo esse aqui, f função de A em B, tá? Então, y vai ser igual a função x, que a gente vai ler que y é a função de x com x pertencendo a A e y pertencendo a B. Então, segundo essa teoria aqui, o que nós temos aqui, dois conjuntos não vazios, aqui a gente tem conjunto A e conjunto B, tá? Aí, nós vamos fazer uma relação binária. Cada elemento desse conjunto A com esse conjunto B, eles têm que ter pelo menos um único elemento correspondente. Então, o elemento X, que é o meu conjunto A, os elementos do meu conjunto A, tem que ter pelo menos tem que ter um único elemento correspondente de Y, que é o meu conjunto B, tá? Então, se a gente for olhar aqui nesse exemplo, todos os elementos do meu conjunto A, que seriam o meu X, têm um elemento correspondente Y no meu conjunto B. Então, a relação 1 é uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B, tá? Dúvidas nisso? Não. Então, vamos para o próximo. Então, olha só. Olhem esse exemplo aqui, ó. Tenho dois conjuntos não vazios, conjunto A, conjunto B. Os elementos do meu conjunto A é os meus elementos X, os elementos do meu conjunto B é os meus elementos Y. Segundo a teoria, eu tenho que ter, os meus elementos X têm que ter pelo menos uma relação com o meu conjunto B, que é o meu Y. Então, ó, relação 2
é uma função, se a gente for prestar atenção, cada um dos meus elementos do meu conjunto A, ou seja, os meus x, tem uma relação binária com o conjunto B. Então, aqui também eu tenho uma função de A em B, pois cada elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B, tá? Então, ó, professora, mas o 3 e o 4 do conjunto A, todos os dois dão a mesma resposta no 3 do conjunto B, não tem problema, tá? A resposta ela pode ser até a mesma. O que não pode é um único elemento do conjunto A, tá? Ser correspondente a duas respostas diferentes para o conjunto B, tá? Então, olha só que o exemplo 3, C, da letra C vai mostrar isso que eu estou tentando dizer para vocês. Tem aqui os meus elementos X, que é do meu conjunto A, elemento Y do conjunto B. Então, ó, a gente pode prestar atenção, ó, que o elemento 1 tem um elemento correspondente para o B, mas o elemento 3 do A, ou seja, o meu X, tem dois elementos diferentes, ó, do conjunto B. Então, a relação 3 ela não é uma função de A em B, porque o elemento 3 do conjunto A corresponde a dois elementos do conjunto B. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, continuando, ó, a mesma coisa aqui, ó, relação 4. Eu tenho um único elemento do conjunto A que está correspondendo a três elementos diferentes do conjunto B. Também não é uma função de A em B, pois o elemento 3 do conjunto A corresponde a três elementos do conjunto B, tá bom? A mesma coisa, a relação 5, ó. Olha aqui, ó. Essa relação 5 é a mesma coisa, ó. Não é, aqui tá R3, mas é R5, tá? Não é uma função de A em B, porque a gente tem aqui, ó, o elemento 3 também está correspondendo a dois elementos do conjunto A, tá? Do conjunto B, tá bom? Desculpa, o elemento 3 está correspondendo a dois elementos do conjunto B, então também não é, tá? Vamos agora a agora. Então, olha só. Quais dessas combinações são funções, né? O que eu vou observar segundo a teoria? Um único elemento do conjunto X tem que corresponder a um elemento Y. Então, ó, aqui eu tenho para cada elemento do meu conjunto A, que é o meu X, corresponde a um do B. Então, é uma função. Aqui, gente, ó, eu tenho um elemento do conjunto A, que seria o meu X, que corresponde a um elemento do meu conjunto B, tá? Aqui tá dizendo que não, mas também é uma combinação de função, tá? Aqui também é uma combinação de função, segue a regra. Aqui já não segue a regra, você tem um único elemento do conjunto A correspondendo a dois elementos diferentes do conjunto B. Aqui, ó, segue a regra, para cada elemento do seu conjunto A, você tem um elemento correspondente do conjunto B. Aqui não segue a regra, porque o elemento do seu conjunto B é uma raiz quadrada, é um número irracional. Para a função, números irracionais não entram, tá? Somente os números racionais. E dentro dos números racionais tem todos aqueles que nós aprendemos, né? Irracionais, tá? Inteiros, naturais, tá bom? Perguntas? Por que o B é função? É uma função. Porque o B é uma função? É. Segundo a definição, para ter uma função, a gente precisa de dois conjuntos não vazios. Então, todos os dois conjuntos têm que ter elementos nele, tá? Elementos são números. Então, eu tenho um conjunto de partida. O meu conjunto de partida é o conjunto A, que são o meu elemento X. O elemento X, ele tem que ter, para ser uma função, pelo menos cada elemento dele tem que ter um elemento correspondente em B,
tá bom? Tá bom. Aí isso que você tem que lembrar. Nós vamos ver alguns exercícios mais nos slides mais para frente. Aí a gente vai entender um pouquinho essa relação. Na verdade, tá lá para trás. Que a gente joga mas mais na frente vamos ver também. A gente joga na equaçãozinha, tá? E aí, dentro dessa equação, a gente vai substituir cada elemento do nosso conjunto A e vamos chegar numa determinada resposta. Essa resposta a gente vê se tem correspondente dentro do conjunto B, tá? Aí a gente faz essa relação binária, a gente chega na definição da função. A função seria isso. Cada elemento correspondente de x tem que ter um elemento correspondente de y. E x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B, tá bom? Então, casos como essa letra D aqui, ó, que você tem um único elemento de A, que seria o seu x, para dois elementos diferentes em B, não é uma função, porque sai da regra. A regra diz que você precisa de um único elemento x, tem que corresponder a um elemento de B, que é o seu y, tá? Ficou claro, Raquel? Ficou. Ficou? Então, vamos lá para o 14, né? Então, olha aqui. Nós temos aqui dois conjuntos que não são vazios, né? Conjunto A e conjunto B, tá? E a relação deles é essa. Relação vai ser igual conjunto de x e y, em que isso aqui quer dizer uma condição, pertence XY, esse sinalzinho aqui, ó, já ensinei para vocês o que significa esse Azinho virado pertence, A e B, e Y é igual a x menos 2, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Como a gente tem uma equação, y igual a x menos 2, nós vamos pegar elemento por elemento do conjunto A, substituir na equação aonde for x, porque a gente sabe que os elementos do conjunto A é o nosso x, tá? E aí a gente vai achar uma resposta e a gente vai verificar se essa resposta que a gente encontrar está contida no conjunto B, tá bom? Ficou claro isso que nós vamos fazer? Sim. Sim? Então vamos lá. Então, aonde for x, eu vou colocar o primeiro elemento, menos 1, tá? Então, menos 1 com menos 2 é quanto? Conservo o sinal e somo. Vai dar menos 3, certo? Então, ó, para quando x for menos 1, y vai ser quanto? Menos 3, que é o resultado que eu encontrei, tá? Então, a primeira relação binária é essa, ó, menos 1, menos 3, tá bom? Quando x, no lugar de x, agora eu vou pôr 0, tá? Então, 0 menos 2 é quanto? Menos 2, né? Então, ó, aonde for, quando x for 0, y vai ser menos 2. Então, aqui tá a segunda relação binária, 0 e menos 2. Agora, onde for x, eu vou colocar 1. Então, vai ter 1 menos 2. E 1 menos 2 é quanto? Conservo o sinal do maior e vou subtrair. Então, vai ser menos 1, né? Então, quando x for 1, a resposta que eu encontrei não foi menos 1. Então, vou verificar aqui se no conjunto B tem ela. Tem, menos 1. Então, quando x for 1, y vai ser menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e menos 1. Então, aonde for x, eu vou substituir por 2. Então, ó, 2 menos 2, 2 positivo com menos 2 negativo, então, a resposta é 0. Então, quando x for 2, y vai ser igual a 0. Então, aqui no conjunto B tem um 0. Então, ó, outra relação binária. Então, ó, 2 e 0, tá? Agora, onde for x, substituo por 3. Aqui está o 3. Então, eu vou ter 3 menos 2. Conservo o sinal do maior. Então, eu vou ter 3 menos 2,
é 1. Então, quando x for 3, y vai ser 1. Então, aqui está outra relação binária, 3 e 1. Ficou claro isso? Professor, esse 2 que sobrou no conjunto B não alterou em nada, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a relação binária, que são esses a gente chama isso aqui de pares ordenados ou coordenadas. Para x, para y, x, y, x, y. Lembrem sempre, antes da vírgula é x, depois da vírgula, y, tá? Igual aqui, ó, x, y. Perguntas? Acho que não, né? Então, olha só. Agora vamos falar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, ó, quando a gente considera uma função de A em B, nós vamos ter um domínio, um contradomínio e uma imagem. Professora, o que é o domínio? O domínio são todos aqueles elementos do meu conjunto A, que seria do meu conjunto A, que é o meu x. O que quer dizer isso, professora? É aqueles que participam da relação binária, tá? Nem sempre os elementos do conjunto A, todos participarão da combinação, da relação binária. Nem todos. Somente aqueles que, quando você jogar na fórmula, você vai encontrar uma resposta e essa resposta está contida no conjunto B. Se isso não acontecer, esse número que pertence ao conjunto A, ele não é uma relação binária, tá bom? Então, ele não é um domínio, viu? Então, olha só, na imagem, todos os elementos do conjunto A são x, não são? Por que são x? Porque todos eles têm um elemento correspondente em B, tá? Então, todos participam da relação binária, todos então são elementos x, então todos os elementos do meu conjunto A é o meu domínio da função. Ficou clara a definição de domínio para vocês? Se não ficou, vou repetir. Só preciso que vocês me falem, por favor. Se quiser, ficou? Quem não ficou, se não quiser falar, tiver vergonha de falar que ficou com dúvida, me manda aqui no bate-papo que eu respondo. Que eu volto a explicação. Só não quero que vocês fiquem em silêncio. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, por que é domínio? Porque todos os elementos do meu conjunto A é o meu x da função. Porque todos participam da relação binária, porque cada um desses elementos tem um elemento correspondente em B. Então, é o meu domínio. Então, o domínio da função é 1, 2, 3 e 4. E a gente lê assim, ó. O domínio da função é igual ao conjunto A, igual a A. A gente lê que o domínio da função é igual ao conjunto A, tá? E o contradomínio, professora? O contradomínio, independente de participar da relação ou não, são todos elementos do conjunto B, tá? Independente dos elementos do conjunto B ser Y, todos os elementos que tem nele é o nosso contradomínio, tá bom? Nesse exemplo aqui, ó, o 5 não tem nenhum número correspondente em relação ao conjunto A, ele está sozinho. Mesmo assim, ele é o seu contradomínio. Então, o contradomínio da função vai ser 2, 3 e 5. A gente lê assim, contradomínio da função é igual ao conjunto B, tá? Então, ó, contradomínio da função é igual ao conjunto B. Função f, tá? Que aqui está escrito um fzinho. E a imagem, professora? A imagem é somente os números que são correspondentes aos elementos do conjunto, somente os números do conjunto B que são correspondentes aos elementos do conjunto A, tá? Somente esses que são os seus y da função. Esses são a sua imagem. Fora isso, nós não temos
não é imagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só é a imagem dessa função f, só é 2 e 3. Por quê, professora? Porque apenas o 2 e o 3 do conjunto B são números correspondentes aos elementos do conjunto A, tá? Então, a imagem a gente lê assim, ó. Conjunto imagem da função f está contido no contradomínio. Por que isso no contradomínio? Porque está contido no conjunto B, que é o nosso contradomínio, tá? Então, a imagem de f é igual a 2 e 3, e o conjunto imagem da função f está contido no contradomínio, porque está contido no conjunto B. Dúvidas sobre domínio, contradomínio e imagem? Não? Sim, não? Não. Não? Ótimo. Então, bora continuar. Deixa eu ver se vai dar tempo. Alô, falta 2 minutinhos para acabar. Acho que dá tempo de passar um exemplo para vocês. Então, olha só. Considerando a função f de x igual a x mais 2, nós temos. Agora a gente vai substituir, tá? Como que a gente vai calcular uma função? F de x é igual a 2x mais 2, que é o que a gente tem aqui. No lugar de f de x, a gente vai ter f de 1. Quer dizer que, aonde for x na função, eu vou substituir por 1, tá? Então, f de 1 é igual a 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, a imagem de 1 pela função f pela função f é f de 1 igual a 3. No caso, gente, a imagem de 1 é porque eu substituí o x por 1, tá? De f de 1 é igual a 3, que será a imagem? Sempre é a minha resposta. Resolvi a equação, cheguei a um número como resposta. Essa resposta é a minha imagem, tá? Então, só mais um para terminar e a gente continua com esses exemplos na próxima aula. F de x é igual a x mais 2, agora eu vou substituir o x por menos 2, f de menos 2. Vai ser igual a menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, a imagem de menos 2 pela função f é f menos 2 igual a 0. Ou seja, cheguei no resultado igual a 0, essa é minha imagem, tá? Meninos, a aula acabou, então a gente fica até aqui. Quem não colocou para mim o nome aqui no bate-papo, por favor, coloque antes de eu encerrar a aula, tá? E aí a gente se encontra no último horário com geometria, viu? Tem mais alguém que não colocou o nome aqui no bate-papo? Podemos encerrar? Então, meninos, fiquem tchauzinho até agorinha. A gente se encontra 10h50 novamente, tá? Posso encerrar, primeiro C?